Nas redes sociais, vocês que nos acompanham no nosso Facebook, no marcosdantas.com, no Rural Caicó, hoje dia 22 de maio, uma quarta-feira, dia do apicultor. E nós fizemos questão de vir a Jardim do Seridó para conhecer um pouco da história desse rapaz aqui, Ezequiel Roberto, um dos mais influentes apicultores do Nordeste. E também o idealizador de um projeto, com certeza, inovador, que é a Fábrica das Abelhas. Ezequiel, como é que surgiu essa ideia? Boa tarde a todos. Essa ideia surgiu devido ao problema do desaparecimento das abelhas, né? É um problema seríssimo. Há poucos dias no Fantástico passou uma grande reportagem falando de 1,5 bilhão de abelhas mortas somente no ano passado, devido à questão de agrotóxicos e outras questões. Mas particularmente aqui no Nordeste também a questão de secas muito fortes, muito severas, né? 7 anos de seca consecutiva. Então eu crio abelhas desde os 6 anos de idade e idealizei um método de multiplicação em escala geométrica, né? Então a gente tem de uma colmeia, consegue fazer outras 87 no período de um ano. É algo assim inimaginável, porque o máximo que se consegue é de uma colmeia para 4. E por ano você consegue fabricar, reproduzir quantas abelhas? Por ano, assim, o máximo por espécie é 87, assim, por colmeia matriz. Cada colmeia matriz vai gerar outras 87 colmeias no período de um ano. Mas a capacidade da fábrica seria em torno de 3 a 3.500 colmeias ano. E cada colmeia tem quantas abelhas? Cada colmeia, dependendo da espécie, pode ter 1.000, 3.000, depende da espécie. É muita abelha produzida, né? É muita abelha, é muita abelha. Vamos conhecer a sua fábrica? Vamos conhecer a fábrica. Vamos lá, gente, conhecer um pouco aqui dessa agora fábrica. A gente vai entrar primeiro agora aqui no Lar de Abelhas São Patrício. Uma primeira parte, aqui são 3... esse complexo abelheiro aqui se divide em 3 partes. O Lar de Abelhas São Patrício, a Fábrica de Abelhas e lá dentro o Meliponário Janderme. O Lar de Abelhas é como se fosse um hotel 5 estrelas das abelhas. Digamos assim, é um local assim que temos as abelhas mais para preservação. A fábrica se destina mais à produção de abelhas. E o Meliponário é o meu mundo. Então, tudo temos abelha em todo canto. Vamos lá? Vamos lá então, gente. Bom, aqui é a porta de entrada do Lar de Abelha São Patrício. Eu mandei fazer essa talha, esse entalhe em burana, que é a árvore que as abelhas mais gostam de morar, né? E temos 4 espécies de abelha que estão dentro desta escultura. A gente tem aqui uma uruçu, que é a abelha da Mata Atlântica. Aqui nós temos uma moça branca, que é a abelha da região serrana. Aqui nós temos uma jandaíra e aqui a abelha canudo, que tanto é de litoral quanto de região serrana também, né? Então, aqui o nome Terra Prometida, porque o Brasil é a Terra Prometida, onde corre leite e mel. É uma simbologia, porque o Brasil tem uma natureza exuberante, pena que o homem faz por onde destruir. Colmeia aqui a gente já tem na porta de entrada? Nós já temos colmeias na porta da entrada e durante todo o trajeto, todos os ambientes aqui, você se prepare, porque nada aqui é normal. Vamos nada entrar, aqui então. é tudo muito inusitado. Esse aqui eu tô fazendo esse charme aqui pra gente não entrar aqui. Vamos entrar. Exato. Então. A primeira passo, você já entra pisando na árvore do dinheiro. Por quê? As pessoas que amam o dinheiro, amam a coisa material, pode ficar aqui. Mas quem gosta da natureza, de toda a beleza da criação, vamos em frente, porque tem o que se ver. E quem não gosta muito da natureza e gosta de dinheiro, pode ficar aqui apreciando. Só temos uma moeda que vale. Aqui, na verdade, é o Lar das Abelhas. Aqui é o Lar das Abelhas. O que é que elas fazem aqui, no caso? Não, aqui elas vivem, né? Como se diz, aqui essas abelhas aqui são mais para preservação. Essas espécies aqui. Dá um pouco de mel também, mas você vê a quantidade de abelhas que temos, né? E tem a abelha do Brasil todo, temos uruçu, temos iraí, temos jataí. Aqui nós temos 12 espécies de abelhas sem ferrão, 12, do Brasil todo.
todas elas podem ser passadas pelo método de multiplicação fábrica de abelhas, né? E ocasionar uma restauração ambiental, né? Assim, porque as abelhas estão sumindo. O homem está destruindo as abelhas. Tem questão também de agrotóxicos, mas é mais a ação do homem por desmatamento e por não saber cuidar. Porque eu crio abelhas desde os 6 anos de idade. Então, eu aprendi tudo, bem dizer, com elas. Não tive acesso a informações. Eu fui aprendendo aos poucos. E é por causa desses anos todos de dedicação é que eu desenvolvi esse método de multiplicar. Porque pessoas até não entendem como, mas basta olhar para as abelhas. Basta entender como é que elas convivem, como é que elas se multiplicam. E você dando um pequeno ajuda, um pequeno apoio, você consegue fazer, qualquer um conseguiria ter um sucesso maior nessa questão de multiplicar abelhas. Porque a questão é que as pessoas querem criar abelhas, não sabem, mandam tirar no mato, e o meleiro, que é quem tira a abelha no mato, não tem conhecimento e destrói. Para cada abelha que a pessoa consegue colocar numa caixa, um meleiro, ele destrói 5. Ele traz uma, é como o tráfico de animais silvestres, de passarinho, essas coisas. A pessoa quer uma abelha para criar em casa, porque essas abelhas não têm ferrão. Produz um mel maravilhoso. O melhor mel que existe é das abelhas sem ferrão brasileiras. Porque todo o mel que se come no Brasil, 99,9% é mel de abelha italiana e africana. Não são abelhas brasileiras. Porque são abelhas que vieram de fora e que dominaram. Mas as nossas abelhas, a qualidade do mel delas é superior, o sabor delas é inigualável, mas só que as pessoas não sabem criar. Uma das finalidades também do lado da abelha São Patrício é a questão de ensinar. Aqui no caso você abre as portas também para que alguém, por exemplo, que queira aprender a arte de ser um apicultor também vir para cá? Sim, a gente aqui ensina as pessoas a ser meliponicultor. Porque apicultor é o criador de abelhas que ferroa. Quem cria abelhas que não ferroa, abelhas brasileiras, é meliponicultor, porque são abelhas melíponas. É uma divisão. Agora você, para quem está em casa nos assistindo, deve se recordar que nós tivemos aqui em 2016 e muita coisa mudou. Uhum. Você praticamente transformou isso aqui, por exemplo, num habitat ideal para as abelhas? Sim, aqui a gente tem toda a questão de plantas, toda a questão de água, né, tudo que é necessário, e questão também de manejo, foi tudo modificado. Tudo pensado com carinho. Tudo, porque eu vivo para as abelhas, né? Eu cuido das abelhas, as abelhas cuidam de mim, na verdade. Eu não sei se eu sou dono delas ou se elas é que são donas de mim. É uma coisa. Você consegue, por exemplo, entender a necessidade das abelhas, o que é que elas precisam, o local ideal que elas querem morar, por exemplo? Sim, porque disso aí é que veio a chave para o projeto, para o método de multiplicação em escala. Porque a questão é bem-estar animal, que hoje está muito em voga. O que é o bem-estar animal? Está presente na agropecuária, na avicultura, em tudo. É dar condições para que o animal, criado em cativeiro, com finalidades comerciais, ele tenha uma vida boa, até o seu fim. E isso aumenta a produtividade. Então isso se aplica às abelhas também. Se a gente consegue chegar a quase a perfeição de imitar a natureza, de dar às abelhas as condições que elas têm na natureza, elas dão a resposta. E essa resposta é uma multiplicação em escala, muitas vezes superior ao que se consegue. Ó, você vê aqui, nós temos essa aqui, que é o centro desse ambiente. Nós temos aqui uma imburana, que é uma árvore do sertão, que deve ter os seus 200 anos. Ela está morta, mas aqui dentro mora uma jandaíra. Comigo, esta árvore está há mais de 25 anos. Comigo. Ela não estava aqui nesse local? Não, ela estava na fazenda,
a árvore morreu, eu trouxe para cá. Só que a abelha está aí, preservada. Eu não colho o mel dela, não faço nada. Ela apenas solta enxames e vai se perpetuando. É uma jandaíra que é a primeira paixão. A primeira abelha da minha vida foi a abelha jandaíra. Aos 6 anos, uma colmeia de presente. Então tudo aqui para você tem um simbolismo. Sim, tudo, porque eu procuro fazer, olha aqui, por exemplo, você entra no lar de abelhas São Patrício, onde é a criação de abelhas brasileiras, o que nós temos na entrada? O legítimo pau-brasil. Este é um legítimo pau-brasil, tem mais de 30 anos, então tudo isso já dando valor ao que é nosso. Porque nós brasileiros, nós temos uma facilidade muito grande de dar valor às coisas que vêm de fora. Mas nós temos coisas muito, muito boas, muito superiores inclusive, mas só que nós não conhecemos e destruímos essas coisas antes de vir a conhecer. Por isso que muita gente nunca tomou um mel de uma jandaíra, mel de uruçu, que é aquele da música de Alceu Valença, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, né? Por quê? Isso aí está ficando raro, raríssimo. Uma das finalidades da fábrica de abelhas também é essa, atender as pessoas que queiram ter colmeias em casa, que aqui é uma casa, né? Que queiram ter colmeias em casa para produzir mel. Você mesmo ter seu mel em casa, mel puro, mel, pólen e própolis. Agora, Ezequiel, só não tem ferroada. Aqui, por exemplo, eu acho que a gente tem abelha em tudo quanto é canto, né? Por exemplo, no tronco de árvore. No tronco de árvore, nós temos abelha em cupim. Aqui, nós temos abelhas em cupim. Nós temos abelha em cano de irrigação. Tudo isso, essa do cano de irrigação foi uma situação muito triste. Ela foi morar num cano de irrigação porque o sítio onde ela estava não existia mais árvores. Todas as árvores foram cortadas. Então a única coisa que ela achou para morar foi um cano. Coisa que ela procuraria uma árvore. Então né? isso prova de que a gente pode criar abelha, por exemplo, sem ter com grande estrutura? Sim, você para criar abelha, as abelhas sem ferrão, você não precisa de ter uma fazenda. Não precisa ter um sítio ou uma chácara. Basta você ter um quintal ou uma varanda. Você pode criar em apartamento até o 5º andar. Tem espécies que dá para criar até o 5º andar. Você pode, numa varanda, você pode ter, numa área de serviço, você pode ter uma colmeia de abelhas sem ferrão. Elas não causam problemas, nem para a pessoa que seria dono delas, nem para vizinhos, nem para animais. Digamos assim, dos animais domésticos, entre aspas, seria o principal. Porque ela não precisa que você dê alimento a ela. Ela vai buscar o alimento dela, ela mesmo se cuida e depois você ainda pode tirar um pouco de mel para você, mel, pólen e própolis. Então você vê aqui diferentes espécies, diferentes modelos de caixa, né? Aqui todos. Aqui nós temos. Vem cá com a gente. Vamos ver aqui, Joelma de Souza. A gente ainda está aqui no lar, né? No lar das abelhas. Aqui nós estamos, aqui é a parte do lar das abelhas. Essa parte aqui já é a fábrica de abelhas. Vou explicar. É aqui onde começa a fabricação. É aqui onde começa a fabricação. Que é a mesma coisa de reprodução. É a reprodução. Eu chamo fábrica de abelhas porque aqui se fabrica abelhas, né? No caso se multiplica. Multiplica é uma fabricação, porque a gente sai de uma colmeia para 87. Então isso é uma escala. Se você concordar que o que se consegue hoje é de 1 para 4. Então você tem de 1 para 87. É muita coisa. Mais de 20 vezes o mínimo. Olha, aqui a gente tem uma abelha num barril antigo de carregar água. Aqui está a abelha que é num cano de irrigação. Se você pegar aqui, você sente o peso do mel aqui, é um cano e a abelha está morando aqui, ó. Mostra aqui, Joelma de Souza. Aqui tem abelha. Aqui tem abelha. Uma abelha sem ferrão, é um canudo. Ela mora aqui, neste cano. Isso aqui não é o ideal para ela. Ela só está suportando porque está numa sombra. Se fosse menos sombra, ela já teria morrido. Porque o ideal seria, por exemplo, o que? Seria caixas de madeira. Caixas de madeira. Essa aqui ela veio só
num sítio, né? Então aqui a gente tem, nós estamos já na parte da fábrica de abelhas, né? Em que é que consiste? Somente duas seções. Aqui é o multiplicabelhório, é uma palavra que não existe. Como a fábrica de abelhas também é única, no mundo só existe essa. Aqui é o laboratório de multiplicação de abelhas. Vamos lá, vamos conhecer. É pequeno o espaço e totalmente fechado. Acho que vai caber nós aqui não, né? Cabe. Estamos entrando aqui no Multiplicabelhório. Estamos aqui entrando no multiplicabelhório. O que é isso? Multiplicação de abelhas. É, laboratório de multiplicação de abelhas. Aqui é que é feito. Por que é tão apertadinho? Porque aqui tem que ser um espaço reduzido, porque se for muito grande eu não consigo pegar todas elas. E que elas ficam soltas. Aqui ficam soltas, eu fico trancado aqui dentro. Aqui não se perde uma abelha. Então a gente faz aqui o seguinte. A gente traz para cá a colmeia, duas colmeias. Aqui só para dar um exemplo. A colmeia mãe, que é essa mais escura, e a colmeia filha, que vai ser multiplicada, né? Vai ser dividida a mãe com a filha. Então quando a gente abre aqui a colmeia, isso aqui enche de abelha. Enche, está tudo trancado, não sai nenhuma. Eu faço toda a divisão, depois eu cato uma por uma. Tem também um sugador que a gente aspira as abelhas e colocamos, dividimos meio a meio. Terminado isso aqui, foi feito de uma, já passou para outra, já temos duas. Mãe e filha sai do multiplicabelhório e vai para outra parte. Vamos para lá, para mostrar. Vamos lá então. Quer dizer que a multiplicação das abelhas começa aqui nessa sala. Multiplica aqui, né? Elas se cruzam com as outras, né? Isso aí ocorre depois de 3 dias. A primeira parte é feita aqui dentro. Aí a gente vai a segunda parte é o incubabelhório. É o laboratório de incubação de abelhas. É tudo palavra nova porque... Essas palavras quem criou foi você mesmo? Foi, porque é mais fácil criar uma palavra do que um método, né? Então isso aí foi tranquilo. Abra aqui, por favor. Vamos abrir aqui então a porta do incubabelhório. Incubabelhório. Não tem nada de... A gente já se depara aqui com um baú. Um grande baú, é o baú antigo. Do tesouro. Isso. O tesouro que no caso são as abelhas. São as abelhas. Abra o baú. O que é que acontece? Eu vou achar um ouro aqui não, né? O ouro aqui é as abelhas. A gente coloca, depois que multiplica, colocamos mãe e filha, como é a mãe, como é a filha, aqui dentro. Trancamos. 3 dias passa incubada aí, ninguém mexe, no escuro, total. Depois de 3 dias, elas são liberadas. Aí, já multiplicadas. Já multiplicadas e já em condições perfeitas. Isso aí ninguém faz. Esse sistema, as pessoas pegam, multiplicam e já levam direto para os cantos, para o local. Aí isso aí dá problema. E desse método não dá problema. Agora, Zaqueu, quem está em casa nos assistindo, pode ficar até naquele espírito. Onde é que se criou esse método? Você criou, você viu em alguma experiência, algum outro local? Não, é o seguinte, você sabe que a gente está passando ainda assim, tem alguns cantos que não choveu, né? Já 7 anos de seca. E como as abelhas não estavam mais dando mel, né? Não tem mais produção, eu precisava... de outra fonte de renda, porque o mel não estava mais tendo. Precisava vender colmeias, como sempre vendi colmeias. Só que o método antigo, de 1 para 2, no período de 1 ano, quer dizer, eu tinha uma colmeia, terminava o ano com 2, eu tinha 1 para vender. Quando eu vendi esta 1, eu ficava com 1 de novo. Quer dizer, não saía do canto. Então eu digo, não, esse negócio está errado. Abelhas são insetos. Se eu der condições a talvez eu consiga um pouco mais. E fui estudando, e fui aperfeiçoando. E cheguei no método. E botei o método em prática, e ele funciona. Tá dando certo, né? Uhum. Vamos para onde agora aqui? Saímos. Depois a fábrica das abelhas. A gente está na fábrica das abelhas. Depois que as abelhas saem do incubabelhório, depois de 3 dias, mãe e filha. Fica, Joelma. Tá gostando da experiência, Joelma? Tá, né? Fez o sinalzinho que tá. Onde é que aqui é a porta do faroeste? Aqui tudo é diferente.
para cá. Vamos para cá. Depois, as abelhas vêm para essa floresta. Aqui nós já temos aqui uma. no caso você no caso fez mais ou menos você reproduziu aqui uma floresta. É uma floresta de imburanas, mas não necessariamente que se precise ter isso. Eu apenas quis fazer uma homenagem à imburana, que é a árvore principal para as abelhas e que também está se acabando, né? Então, depois das abelhas multiplicadas, a gente coloca elas aqui, né? Coloca nas árvores e tudo mais. Ou pode colocar também, aqui já temos uma que foi multiplicada há poucos dias, está aí, né? Mas, alguma coisa interessante, aqui também é uma parte didática, porque eu gosto sempre que a pessoa pense. Então a gente tem que pensar. Aqui a gente tem uma mensagem de Albert Einstein. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Isso ele falou há 80 anos atrás. E o que está acontecendo hoje? E é o que está acontecendo. Por quê? As abelhas estão desaparecendo. O homem está conseguindo acabar com as abelhas. E as abelhas não fazem mal. A abelha só faz o bem, só faz mel. Coisa que depois que elas são multiplicadas, elas vêm para cá. Aqui elas passam quantos dias? Não, aqui elas passam, pode passar algumas semanas ou pode passar poucos dias, depende. Se ela já tiver uma função, um destino, algum projeto ou alguma pessoa em particular que queira aquela colmeia, ela vai para o destino, né? Você consegue imaginar, por exemplo, como é que seria o mundo sem as abelhas? Não tenho... seria para mim, o mundo teria acabado. Sem abelha. Aqui você vê uma grande... aqui eu quis dar uma explicação geral, apenas numa imagem, para que as pessoas entendam a função, a importância das abelhas. Aqui a gente vê uma grande abelha estilizada aqui com uma abelha, uma colmeia antiga que se usava na Europa medieval, que são 3 partes, eram 3 cestos de palha que colocavam um em cima do outro, e aqui no centro um pote de mel. Em volta de tudo eu coloquei milho. Por quê? A abelha é responsável pela polinização de culturas, responsável pela produção de alimentos. A abelha não é somente produção de mel. Produção de mel é o que a gente vê. Mas o que a gente não vê é o principal da abelha, que é a polinização das flores. Aqui a gente tem uma colmeia no centro de tudo. Mas aqui não tem abelha. Aqui temos abelha. Tem abelha também. É uma colmeia ornamental, porque para unir o útil ao agradável, né? As pessoas querem ter uma colmeia no jardim e tudo mais, então temos esse modelo de caixa. Dá um destaque aqui, Joel, porque isso aqui é cera. É cera de abelha. Esse monumento aqui, que na verdade é um monumento, você usou o que realmente vem das abelhas, né? Tudo aqui é das abelhas, né? Só a questão de cerâmica, mas isso aqui é cera de abelha que ferroa, no caso, isso aqui. Dr. Paulo Nogueira Neto e Dr. Kerr, quem são eles? Esses dois aqui que eu homenageei aqui na base da abelha, na base da colmeia, esses dois senhores, eles faleceram. Esse aqui faleceu o ano passado e este faleceu há poucos dias. Eles são os maiores pesquisadores, eram os maiores pesquisadores de abelhas do Brasil. Eu tive a sorte de conhecer todos os dois, né? Aprendi com eles também algumas coisas, ensinei também a eles algumas coisas, né? Foi muito, muito interessante. E aqui eu coloquei, para você ver, Dr. Paulo Nogueira Neto, nasceu em 1922, Dr. Kerr, 1922. Morreram todos os dois com 96 anos, mas eu não coloquei a data de morte. Só de vida. Só de vida, porque quem ensina alguma coisa nunca morre. Ele vai estar, o ensinamento dele vai estar sempre... Você percebeu que aqui, tudo aqui tem um significado, tudo, né? Vamos... o ensinamento dele, todas as orientações vão permanecer por gerações. Você que está em casa, a gente está aqui hoje no... Sim, só mais uma coisa. Ali eu lhe mostrei uma frase de Albert Einstein, né? De 80 anos atrás, sobre o sumiço das abelhas. Mas, há 2.200 anos atrás, já o livro do Eclesiástico, da Bíblia, já tinha essa frase aí. As coisas mais necessárias à vida do homem são 10 coisas. O fogo, a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite,
o pão, o mel, a uva, o azeite e o vestuário. 10 coisas mais necessárias, quer dizer, entre a multidão de coisas que existe, colocou essas 10 e o mel está no meio. Isso aí dá para a gente refletir sobre a importância da abelha no passado, a importância da abelha no presente. Vamos continuar com o passeio? Vamos continuar com o passeio. Estamos aqui em Jardim no Seridó, conhecendo um pouco da fábrica das abelhas, do lar das abelhas, do Ezequiel Roberto. Estamos gravando hoje uma quarta-feira, dia 22 de maio, que é o dia do apicultor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente continua, nessa parte aqui ainda faz parte do lar de abelhas São Patrício. Como disse, aqui tudo, já temos uma fonte aqui, as abelhas também bebem aqui também. Olha aqui, mostra cá, Joel, uma fonte aqui É impressionante quando você tentou realmente reproduzir aqui a natureza, A né? natureza. Ali temos um gato, ali em cima, Joel, ali tem um gato que... O gato já fugiu. O gato já fugiu, ele pega as lagartixas que quer pegar as abelhas, Isso, né? no caso, é uma fonte artificial. É uma fonte artificial, né? Mas que fica jorrando. E as abelhas vêm beber água nessas pedras. Pela manhã são milhares de abelhas aí bebendo, né? Então a gente fez tudo aqui para reproduzir um ambiente, mas que as pessoas não necessitam de fazer tudo isso para criar abelhas. Eu apenas, como me dedico a elas e procuro fazer o melhor para elas, isso aqui para mim é pouco. Você quis fazer um santuário das abelhas, né? Aqui pronto, aqui eu fiz um outro sistema, aqui nós temos aqui um outro sistema para criação de abelha, apenas para 2 colmeias em cada haste dessa, né? Para quem quiser ter 2 colmeias, não quiser fazer uma grande estrutura, são 2 colmeias, uma entrada para um lado e a outra para o outro. Aqui você pode ter jandaíra, pode ter uruçu, pode ter a espécie que for. Uma fica numa direção e outra noutra. É muito prático e você tira a colmeia por aqui. Tiramos a colmeia por aqui, faz a colheita do mel. Eu já vou mostrar a colheita do mel. Esse aqui, no caso, é onde você bota o quê? Esse cano de crescer? Este cano, isto é uma melhoria que eu fiz para as abelhas. Que aqui se coloca uma garrafa com água para imitar como é a árvore viva. Na natureza, as abelhas preferem as árvores vivas e não as árvores mortas, né? Porque a árvore viva tem umidade. Então eu fiz um sistema muito simples, com um cano e uma peça de cerâmica, e fica umidade todo o tempo dentro da caixa. É como se fosse um ar-condicionado para a abelha. Uma outra invenção minha, eu gosto muito de inventar, mas tudo para facilitar a vida das abelhas. A avoleira. Já ouviu falar em avoleira? Não. É uma árvore prateleira. Aqui está tudo vivo, isso aqui. São galhos de uma planta nossa aqui, pinhão. Que não serve para madeira, não serve para bicho comer, não serve para nada. Só serve para questão alguma flor e tudo mais. Mas é uma madeira que não serve, não tem outra finalidade. Só que ela pega de galho. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz uma prateleira, revesti toda ela de galhos de pinhão, porque ele pega tranquilamente, e ele já pegou todo, né? Forma essa sombra, o sol bate aqui e não esquenta as abelhas, elas ficam perfeitas, ficam num ambiente agradável, tudo aqui com isso. E tudo aqui é muito bem pensado, muito bem projetado, tudo, né? Tudo. Aqui você vê, ó, vou até abrir. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma árvore instantânea. Já viu? Tem macarrão, instantâneo. No né? caso, ela é uma árvore viva. É uma árvore viva, mas é uma árvore instantânea. Explica pra gente. A árvore instantânea. Essa novidade. A novidade. O que é que acontece? As abelhas sem ferrão, elas moram em árvores que tem oco. Mas a árvore para dar oco é 80, 100 anos, entendeu? Então, como o desmatamento é muito rápido, não dá tempo para a árvore crescer e a abelha ir morar, que o homem já veio e cortou. O que foi? Isso aqui, o que é que eu fiz? As pontas de galho
desses galhos aqui, da avoleira, da árvore prateleira, que sobraram. Eu uni eles, coloquei um ao lado do outro, passei um pouco de barro por dentro só para unir e coloquei uma abelha para morar. Vou só mostrar isso, e ela tá aqui tranquila e ó, mostra que coisa, olha, que bela, olha. Que coisa linda. Tá aí tranquilo, ó. Tá pegado, ó. E olha o tamanho do oco, quer dizer, eu produzi esse oco. Se isso aqui fosse esperar a natureza fazer isso, 80, 100 anos. E ela já está fabricando mel, já no caso? Já temos mel, aqui o mel, aqui. Esse aqui é uma zamboque. Aqui essa abelha aqui, ela produz um mel que não é líquido. O mel dessa abelha é pastoso. Ó, o mel dela não escorre. Ele é, ó, aqui, não escorre. Ele é bem diferente. Se você quiser provar. Você aqui, Ezequiel, você consegue fabricar quantos tipos de mel? Bom, quem fabrica mel aqui são as abelhas, né? Aqui nós temos 12 espécies de abelha diferentes, mas tem algumas que a produção é muito pequena, então não compensa. É como eu falei, tem algumas abelhas aqui que é apenas para preservação, para multiplicação e preservar. Não tem finalidade de... Já estão chateadas Sim, com a nossa presença aqui. Isso, vamos restabelecer a casa abelhas, delas. Né? As abelhas se estressam muito? Olha, aqui eu acho que elas vivem tranquilas, porque eu acho que fiz um ambiente ideal para elas, né? Temos sombra, temos água, tem tudo. Eu não perturbo muito elas, não. E aqui continua, né, o seu espaço? Aqui continuamos, aqui eu também fiz questão de fazer uma homenagem ao Criador, né? De tudo essa beleza. Que é a mão de Deus? Aqui é a mão de Deus. 5 dedos de pedra. 5 dedos de pedra. E no alto está no telhado, uma imburana. É uma árvore no telhado. Essa árvore está presente aqui em todos os seus espaços? Todos os espaços temos imburana, porque é a árvore principal para a abelha morar. Aqui é a mão de Deus na criação. 5 dedos, você vê aqui as mudas de planta também, né? Temos mudas de planta, porque as pessoas também podem levar mudas. E aqui a mão do homem, aqui a mão de Deus para cima, aberta para cima, e aqui a mão do homem fechada, os 5 dedos, e a árvore morta queimada em cima. Aqui tem algum significado? Tem. É a questão da destruição para a produção. Logo aqui você já vê a cana-de-açúcar. Então, hoje tem muita destruição para fazer a produção, às vezes é desnecessário. Dá para conciliar as duas coisas de uma forma mais harmônica. A questão não é não ter produção, é saber fazer a produção. Porque se a gente não tiver um pouco de cuidado, a gente destrói a natureza e o resultado é muito pequeno. Aqui, continuando, aqui chegamos a também numa árvore morta, né? Uma árvore morta por um incêndio criminoso, né? A maior árvore do sertão. Essa aqui, a maior árvore do sertão era a caibreira, né? Essa árvore devia ter uns 200 anos. Era na estrada de Caicó, essa árvore. Houve um incêndio e ela pegou fogo, e eu trouxe o tronco dela para cá, né? E aqui seria uma espécie do momento do local de reflexão? Também uma questão de reflexão. Eu fiz uma homenagem a ela, que eu coloquei a prece da árvore, né, de Walter Rossi, que foi essa prece da árvore, eu escutei ela quando devia ter uns 12 anos no Globo Rural. E eu nunca me esqueci. Desde criança que eu gosto da natureza, gosto de tudo relacionado à natureza. Então, nós aqui temos a prece da árvore dentro da árvore morta, né? Da árvore queimada. Isso ela pede para que a gente a proteja e não a destrua. Nesse espaço aqui, nessa tranquilidade, que você também consegue conversar um pouco com Deus, refletir sobre a sua vida, da sua caminhada até hoje, é nesse espaço aqui mesmo? É isso. Porque aqui, quando a gente chega neste local, a gente esquece do mundo.
porque é a natureza. É como eu coloquei logo na entrada. As pessoas que amam a natureza vão entrar todos os ambientes aqui. As pessoas que são materialistas, que amam somente o dinheiro, ficam na árvore do dinheiro, lá apreciando. Mas quem gosta da natureza, aqui está o ambiente. Né? Vocês estão hoje conhecendo um pouco do meliponário Janderme, na cidade de Jardim do Seridó. Jardim do Seridó, Dia do Apicultor. Aqui eu continuei a homenagem ao Criador do Universo e coloquei o Salmo 103, que é o hino ao Criador. Aqui são 35 versículos, tem toda a Bíblia, falando de todos os aspectos da criação, a maravilha das plantas, dos bichos, de tudo, né? De toda a criação. E nós agora vamos entrar no túnel da vida? No túnel da vida, do caminho da vida. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisa aqui. Aqui temos abelhas subterrâneas. Você pensava que a abelha só dá em árvore? Nós temos abelha que dá debaixo do chão. Essa aqui vieram do Ceará, essas aqui. É uruçu do chão. Eles criam lá nesses potes enterrados. Esses dois aqui ainda vão ser enterrados pelo lado de dentro e vão sair nesses canos. Aí pelo lado de dentro tem um aterro. Se a gente abrir aqui, vai encontrar abelha? Vai encontrar abelha, mas não seria ideia indicada. Agora não, nesse horário não, porque ela já está muito. Ela trabalha mais pela manhã e agora. Elas querem dormir um pouquinho, né? A abelha dorme também? Bom, acho que não. Nunca vi nenhuma dormindo, mas elas ficam um pouco mais paradas, né? Gente, nós chegamos aqui num dos momentos mais aguardados da nossa reportagem, que é um túnel, né? O Ezequiel, ele fez um túnel, ele simulou um túnel aqui no seu meliponário. Por que esse túnel? Por que a necessidade desse túnel? Não, é a questão seguinte. As abelhas sem ferrão, na entrada delas, dentro da caixa, elas fazem um túnel. Elas não entram direto na caixa, já entram dentro do favo, não. Elas entram, fazem um túnel de defesa. E esse túnel faz curvas. Eu queria imitar como se fosse o túnel das abelhas, né? Então, mandei construir para que a pessoa... Podemos entrar, né? Só que, depois que eu construí, eu vi que isso aqui, devido à sinuosidade e tudo mais, ele também se prestava para dar uma reflexão. Aqui a gente está na entrada do meliponário Janderme, né? Aqui temos o letreiro que identifica. A partir daqui já é outro mundo, é outra coisa. Então tem mais surpresas aí para dentro, né? Se alguma coisa aqui achou interessante... Quer dizer que a gente não viu praticamente nada ainda. Não, tem mais coisas lá para dentro. Vamos lá então, né? Vamos conhecer aqui esse túnel. Ezequiel, você vai ficar nós dois, será? Não dá para andar lado a lado, porque ele é estreito, né? Assim como eu quis simular a vida. Então a vida a gente caminha só. Apesar que temos companhia de várias pessoas, mas cada um é só. A gente nasce só, parte só. Vamos lá então. E o túnel é escuro e cada passo nele a gente tem uma vela para iluminá-lo. E a primeira representa a fé. E cada vela dessa representa um dom na vida que a gente deve. Então esse primeiro aqui é o da fé. E a vela é feita com cera de abelha. São quantas velas no caso? Aqui são 18. Aqui é trabalho. Aqui é o segundo dom da vida, o trabalho. E você vê que é um formato de hexágono. Trabalho. Aqui temos mais outro. Desse lado. Outro dom muito necessário à vida. E nós estamos iluminando o caminho. Saímos do túnel do caminho da vida, né?
Inclusive, esse espaço aqui, que a gente não vai mostrar muito, é um local que você, me parece que guarda um pouco de segredo. Este local aqui fica mais reservado, tem mais outras coisas interessantes e tem mais uma mensagem para as pessoas que visitam, né? Então, eu acho interessante que as pessoas não ser tudo mostrado logo, porque as pessoas terem a curiosidade de vir conhecer, né? De vir conhecer o mundo das abelhas, vir tomar um pouco de mel. Aqui tem a degustação de mel das abelhas sem ferrão, né? A gente ensina a criar abelha, comercializa colmeias também, uma pessoa degusta mel e é um prazer receber pessoas, receber visitas, porque cada um traz um pouco. É uma pequena parte daqui desse último ambiente que eu vou, uma pequena parte dele que eu vou mostrar. Aqui a gente usa também a cera, a resina das abelhas, no caso o gel própolis, que é como um incenso natural. A ideia é de deixar o ambiente mais harmonioso. Exato. Agora, esse cheiro atrai a abelha, essa fumaça, porque é a fumaça de gel própolis. É como se fosse um incenso, só que produzido pelas abelhas, né? Muito bem, então, para fechar essa nossa matéria, vocês agora vão acompanhar a colheita de um mel, né? Ezequiel vai mostrar para a gente como é que ele faz para colher o mel. Uma parte da nossa reportagem, que é justamente a colheita do mel. Essa é a parte mais importante, Ezequiel. Essa é a parte, digamos, que vai deixar uma lembrança nas pessoas, né? Porque vão provar do mel. Como eu falei, o mel da abelha sem ferrão é especial. É algo que não tem explicação. É superior ao mel da abelha comum. Então, quem nunca tomou mel de jandaíra, mel de uruçu, não sabe o que é isso. É algo e vocês vão ter a honra de provar, né? A gente está aqui com a colmeia de jandaíra. E para a abelha jandaíra, que é especial para mim, dentre todas as outras abelhas são especiais, mas a jandaíra é a primeira paixão, é a primeira abelha. É a abelha do sertão, é a abelha que eu comecei toda a minha vida com as abelhas. Então, para a jandaíra, eu tenho mais uma coisa diferente para ela. A colheita do mel de todas as outras é feito com instrumentos normais, garfo e faca normal. Para a jandaíra não. Para a jandaíra é um tesouro. É garfo, faca e peneira de ouro maciço. Elas merecem tudo isso? Merecem. E muito mais. Então, isso aqui eu só uso na jandaíra. Na jandaíra. Por que tanto amor pela jandaíra? Porque a jandaíra, ela é resistente. Ela é a abelha símbolo do sertão. Ela está presente em vários estados nordestinos e está sumindo. O pessoal está acabando com a abelha, porque não sabe criar, porque desmata. Então, eu faço tudo isso para que as pessoas entendam a importância da abelha. Porque se a gente não dá valor a uma coisa, como é que eu consigo transmitir o valor para as outras? Então, esse foi um jeito que eu achei de homenagear a jandaíra, homenagear o criador também desta beleza, né? Porque tudo é obra de Deus, então a gente tem que cuidar. Deus, quando entregou a natureza ao homem, disse: dominai a natureza, não disse destruir a natureza, porque existe uma diferença muito grande entre dominar, no bom sentido, uma dominação, do que destruir. Então muita gente hoje destrói, domina, mas para destruir. Aqui não, a gente domina para construir, para multiplicar, e para usufruir, porque isso é uma bênção. Então a gente vai abrir toda caixa de madeira vem para cá.
por esse espaço. Toda a caixa de jandaíra vem para aqui. Mas as outras abelhas, olha que maravilha, a colmeia está completa. Isso tudo é mel. Aqui é a família, olha o tamanho da família, olha que coisa. Ezequiel, geralmente você comercializa para onde? Para o Brasil todo? Esse mel a gente aceita encomendas, né? E comercializa mediante encomendas. O pessoal também vem buscar aqui. Você agora vai mostrar na prática como é que você colhe o mel, né? Exato. A gente vai colher. Então aqui eu vou usar o garfo de ouro. Como a cera está fina, não é necessário usar a faca. Por causa disso aqui, desse ouro, dessa homenagem, agora uma imagem aqui, ó. Eu consegui mandar mel, ó, para o rei dos Emirados Árabes. Por causa da colher de ouro. Por causa do garfo e faca de ouro. Porque eles gostam muito de ouro, né? E eu fui deixar em Brasília o embaixador e foi mandado para o rei. Isso já faz anos. Para ter um litro de mel, quantas colmeias são necessárias? Uma colmeia é necessária para estar 1 litro. A produção de mel, uma jandaíra é capaz de produzir muito mais do que 2 litros de mel, se for um ano que chova bem. A questão da produção está ligada à falta de chuvas. Então, não tendo chuva, não tem florada. Não tendo florada, não tem mel. Não tem segredo. Mas tendo uma florada, vai ter mel, com certeza. Então aqui, ó, ainda temos mais aqui para cima. Você vê, ó, a tranquilidade, a gente tira essas abelhas, esse mel. As abelhas não vêm perturbar a gente, não vêm morder, não vêm ferroar. Então, eu acho que mais do que justo que se faça uma homenagem, né? E no caso, esse mel aqui, ele é vendido puro. Puro. Isso se mistura com mel ou não? Não, algumas pessoas desonestas, Mas o mel bom é o mel puro. Mel bom é mel puro. O pessoal faz.
Você tira o mel, você tranca novamente? Tranca novamente, elas vão reconstruir tudo isso que foi destruído. E daqui a um mês, se ele tiver florada, tem mel novamente. Você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo para chegar até aqui nessa fase? 30 dias. Não, a primeira colheita inicia-se exatamente em maio, depois de 18 de maio, todos os anos, hoje é 22, e depois vai dando nos meses subsequentes. Maio, junho, julho, se continuar dando alguma chuva, mesmo que pequena que seja, vai continuar na florada e vai continuar tendo produção. O mel da abelha sem ferrão é mais fino, mais líquido e você veja que nós temos garfo e faca de ouro, mas não temos colher de ouro, é somente para a abelha. Vocês vão provar o mel em colheres. A produção. Não tem produção na época da seca, as abelhas fazem mel, a gente não tira tudo para ela, ainda tem outra parte aqui que é a parte delas, que fica para elas. A gente não colhe tudo e elas sobrevivem com essa reserva para o período. Agora, quando é uma estiagem muito grande, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas se as pessoas criando essas abelhas na cidade, não há necessidade, porque na cidade tem mais florada, né? Em flores, uma florada. Seria até bom de aproveitar a ocasião para pedir às pessoas, todas as pessoas que vão ouvir a gente, que plante coisa que preste na frente de casa. Ninguém mais planta pé de ninho. Planta árvores nativas, árvores frutíferas. O ninho é inimigo das abelhas? O ninho é inimigo das abelhas, porque a cidade o pessoal só planta agora ninho. E isso não ajuda em nada. Poderia ter uma flor, mas pronto, terminou. Aí depois desse processo aqui, ainda há necessidade de passar pela peneira ou não? Sim, porque o mel está puro. O mel está puro, mas passa alguns fragmentos de cera, alguma poeira, alguma coisa que caia dentro do mel, então a gente tem que passar na peneira. Mas antes disso, vocês vão provar a qualidade do mel da jandaíra. Para encerrar nossa reportagem, nesse dia do apicultor, aproveitando para homenagear todos os apicultores do nosso Brasil, do nosso mundo, nós vamos agora provar o mel da jandaíra, né, do meliponário aqui de Ezequiel Roberto, para saber se realmente é gostoso, como ele mesmo diz. Nós não temos a colher de ouro, né? Então a gente não vai ter o prazer a alegria de experimentar o mel numa colher de ouro, né? E isso não sobrou a colher de plástico mesmo, né? Ezequiel, você foi muito econômico nas colheres, né? Porque para a abelha jandaíra, ouro. Para nós que vamos provar o mel dela, plástico. E as próximas vão ser de inox, porque o plástico causa muito mais lixo, né? Vamos lá experimentar? Vamos. Pode colocar não, você vai colher direto Sim, daqui. daqui. Dá para pegar aí, Joel? Dá. Ou não é uma coisa diferente? É uma delícia. E gostoso, realmente fino, né? Fino e não irrita, não é aquela coisa enjoativa. Se eu deixar, você toma esse mel todinho. Quer um pouquinho, Joel? Deixa eu pegar aqui a câmera aqui para que a nossa diretora Gelma de Souza está hoje aqui dando uma de câmera também possa experimentar. Você gostou da viagem aqui, Joel? Certeza, Marcos, bem interessante. Provar do mel. Vamos lá, ver se você vai gostar do mel mesmo, né? A sua foi mais caprichada, viu?
ter cuidado aqui. Pronto. E aí, capricha aí, Joel. Não dá pra passar por debaixo da mesa não, a mesa é A pequena. gente pode repetir? Pode. Só um pouquinho. Olha. Delícia. Vou repetir de novo. Só um pouquinho. Engorda, viu? Não é engorda. Mas, Engorda. mas faz bem. Com certeza. Pronto. O mel de Jandaíra. E aí? Delícia, né? uma delícia. Vale ou não vale todo a homenagem a ela? Vale com certeza. É isso aí. Ezequiel, obrigado por essa tarde aqui conosco, né? Agora Parabéns, ainda não terminou, ainda não acabou? ainda falta coar o mel e colocar nos potes, né? Só para terminar tem. Então só aqui, ó. Aqui você, nesse local aqui a gente degusta o mel. Aqui eu coloquei a Santa Ceia, né? Então é a partilha do mel. Porque a alegria, a verdadeira felicidade não está em ter, está em partilhar. Eu fico mais feliz de partilhar o mel do que ter o mel. Então, para mim é uma honra receber as pessoas aqui e poder apresentar essa maravilha, que as pessoas conheçam e que venham a preservar, venham a criar, venham a preservar, venham a defender. Porque assim. Quem quiser visitar aqui, pode visitar? Pode, a gente está aberto à visitação. Né, Tem o telefone de contato? Tem o meu telefone de contato, tem o Instagram também, tem o e-mail, tem várias formas de se entrar em contato. Inclusive quem está aqui nos assistindo já está vendo aí os contatos. Telefone, e-mail, Pronto. Instagram. Ok. Tudo aí, sejam todos bem-vindos. Os amantes da natureza são todos bem-vindos aqui. Chegamos agora à parte final de todo o processo, que é, no caso, embalar o mel para que ele possa ser comercializado, né, Ezequiel? Exato, depois de colhido o mel, né? A gente agora. Esses potes também, esse tipo de pote é exclusivo para a Jandaíra. Né? Então, nós temos outras embalagens para os outros meses, mas a Jandaíra e agora. Essa peneira foi feita há 20 anos atrás, já comemorando 5 anos da primeira grande colheita de mel, que foi em 94. Eu comecei a criar abelha em 1980, mas em 94 já tinha bastante colmeia e foi um ano excepcional de chuvas e deu muito mel. Aqui. Tá bom. Obrigado, Ezequiel, por ter recebido aqui a nossa reportagem no seu Mediconário. Qual é a mensagem que você... Bom, eu quero pedir às pessoas que protejam a natureza, que amem a natureza, né? Porque é muito fácil destruir. Agora construir é difícil. Então, as pessoas às vezes não têm noção do valor, da importância de um ser em todo mundo. Então, quando as pessoas ficam alarmadas com o sumiço das abelhas, tudo isso é causado por nós, né? Então a gente tem que refletir qual é o mundo que a gente quer para o futuro. Então é isso que eu quero deixar para todos, porque a natureza só tem o de melhor a oferecer, nada de mal, só o bom.